Olá, bom, nessa aula a gente vai continuar dissecando aquelas informações que nós estávamos trabalhando a respeito das informações dos colaboradores. A gente tinha parado aqui, se você se recorda, nós tínhamos parado aqui com um problema relacionado às casas decimais aqui, ó, desse número aqui. Então, qualquer ideia agora a gente vai formatar esses dados aí para ficar melhor definido aqui na nossa composição gráfica. Então, vamos lá começar a fazer aqui as nossas informações. Então, eu vou executar aqui o nosso data frame. Perceba que aqui, ó, ele não acabou pegando as casas decimais porque é tudo zero aqui, então ele não mostrou. Aqui, como a gente tem valores aqui diferentes de zero, ele mostrou aqui essas informações. Então, como que a gente pode, uma das soluções que a gente pode dar para esse problema? Nós vamos criar aqui uma função para formatar esses valores. O que essa função faz? Tem a definição do nome dela aqui, formata valores. O que ela faz? Ela vai receber aqui como parâmetro um número, e vai pegar esse número e vai falar para ele que ele tem somente duas casas após a vírgula. Está definido nesse 2f aqui. Ok? Então é uma função simples que recebe o valor e baseado no valor que ele receber, ele vai definir só com duas casas após a vírgula. Pois bem, isto posto, então agora vamos criar a nossa função e vamos manter a nossa atenção para dois trechos nesse código. A primeira atenção que a gente precisa manter é neste data frame que a gente tem aqui. Perceba que a gente tem aqui o campo idade, como a gente até conversou sobre a formatação das casas decimais. E olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Atenção aqui, ó. A gente está pegando aqui, ó, a coluna idade. A gente está pegando essa coluna aqui, certo? Isso que a gente está fazendo. E está falando o seguinte, olha, esta coluna vai receber ela mesma. A gente está usando uma função específica aqui chamada apply. E o que essa função faz? Para cada linha do meu dataset ou data frame, se preferirem, para cada linha do meu data frame ele vai aplicar a função formata valores, certo? Então, para cada linha que ele encontrar, no caso a gente tem só duas linhas aqui, então ele vai executar duas vezes para esses caras aqui. E o que a função formata valores faz? Deixa só com duas casas após a vírgula. Então, após o término de execução dessa linha aqui, o que a gente tem que ter? A coluna só com duas casas após a vírgula, certo? E o que a gente está fazendo aqui, ó, após essa formatação de valores? A gente está passando ou confirmando que o nosso campo aqui, ó, a nossa coluna idade, que está aqui, ó, a gente está falando que ela vai receber ela mesma, só que agora ela vai ter uma conversão aqui, ó. Estou falando assim, olha, esse carinha aqui vai ser do tipo float. Então, caso essa coluna aqui era do tipo object, ela vai ser do tipo float. A gente está convertendo ela para o tipo float para poder fazer a formatação mesmo, para poder gerar o gráfico mais embaixo aqui. Então, vamos ver como que isso vai funcionar. Deixa eu dar o ESC aqui para limpar. E vamos executar. Deixa eu executar aqui novamente. Opa, vou ter que executar todos os notebooks aqui de novo, pessoal. Pronto, agora eu corrigi aqui o problema. Um dos problemas da gente usar notebook, pessoal, que a gente, às vezes, a gente pode se perder aqui quando executa uma célula e deixa outra sem executar. Então,
esses dados aqui eram referentes a outros dados que eu tinha manipulado aqui em cima. Mas agora que eu vi o problema, voltando aqui, a gente tem aqui aquele problema da casa após a vírgula. Agora eu vou criar a função e vou executar aqui, ó. Perceba que ele limpou aqui, ó, limpou não, né? Que ele fez a configuração aqui e deixou somente os dois valores aqui após as casas decimais. Aqui deu 66, aqui deu 67, que ele fez o arredondamento para cima, né? Então agora que a gente já fez toda essa alteração, a gente pode gerar o gráfico aqui, ó. Então perceba que a gente tem a geração do gráfico aqui com os valores já arredondados com as duas casas decimais que a gente havia definido. O que a gente tem aqui embaixo agora, ó? É um outro exercício que a gente está fazendo, que nós estamos pegando aqui, ó, fazendo a cópia. Opa, pode ser assim mesmo, vai, sem problema. Pegando a cópia do dataset que a gente tem aqui. E nesse dataset a gente está pegando somente as colunas city e idade, agrupando aqui, ó, pela cidade, dando group by pela cidade e usando a média para fazer esse agrupamento. Deixa eu pegar aqui, pronto. Usando a média para fazer esse agrupamento, ok? E aqui embaixo a gente está fazendo a operação de reset index, que a gente faz quase todas as vezes. E aqui embaixo a gente está fazendo a geração do gráfico. Então, qual que é essa análise que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando a média de idade. Aqui em cima a gente pegou só de Londres, né? Que a gente está pegando a média de idade de todas as cidades. Vamos esse aqui e executar essa célula. Tá aí, ó. A gente já tinha a média de idade de Londres, né? A gente já tinha a média de idade de Londres. Agora a gente tem de todas as cidades aí, sendo que a média mais alta aqui é de Redmond. Essa base de dados aqui, pessoal, ela é da Microsoft, ela é originária para o SQL Server, é uma base de dados de exemplo para o SQL Server. Então, Redmond fica a sede da Microsoft, né? Beleza, pessoal? Então, essa foi mais uma análise que a gente fez. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.